Fala, galerinha, beleza? Nós vamos dar andamento aí na apostila de geografia, tá certo? Como é que nós fizemos aí, eu com o Rafael aí? O Rafael vai ficar com as aulas de 13 a 16 e eu vou ficar com as aulas da aula 17 até a 20 a 21, certo? As aulas do Rafael, elas são mais referentes à geomorfologia, então os três módulos aí, um vai dar sequência no outro, certo? As minhas aulas, elas são mais referentes à à atmosfera, as questões atmosféricas, né? A aula do Rafael é mais questões da litosfera e as minhas aulas aí, esses modos que eu vou explicar para vocês aí, é mais referente às questões atmosféricas, certo? O que que nós vamos estudar? Nós vamos estudar, no início aí, os elementos e os fatores climáticos, certo? Nós vamos ver aí algumas questões importantes aí, inclusive os elementos, os fatores climáticos, esses três modos que nós vamos estudar aqui, eles são referentes à climatologia, tá? Climatologia, ele é um ramo da geografia que estuda lá os seus fenômenos climáticos, né? Seja lá, vai nos contribuir para poder fazer, para descrever um tipo climático, entender como que surgiu aquele tipo climático, né? Então, o que nós vamos estudar daqui para frente é climatologia, né? Que são questões que acontecem na troposfera que é uma camada da atmosfera onde acontecem esses fenômenos climáticos, a gente não pode esquecer isso, e é isso que nós vamos estudar aí, tá certo? Nessa aula, eu vou ficar só com os elementos e os fatores climáticos. Depois, na próxima aula, nós vamos ver aí os domínios climáticos do mundo, né, os tipos de clima que existem no nosso planeta Terra. E na última aula, para fechar essa apostilinha, nós vamos ver aí os domínios, né, os aspectos, os vegetais que nós temos no mundo, né, levando em consideração, né, que os tipos climáticos eles vão influenciar diretamente, né, nos aspectos vegetativos, né, os tipos de vegetais. Então, vamos dar andamento aí, os elementos e os fatores climáticos. Primeira coisa importante para vocês entenderem isso daí. Fui. Tempo e clima, né? Acho que isso aqui todo mundo sabe, mas é importante a gente falar novamente. Vocês estudaram isso daí, inclusive comigo, no ensino fundamental. O que é tempo e o que é clima? Tempo é algo momentâneo, é algo que pode se modificar a qualquer hora do dia, né? Por isso, quando a gente vai assistir o jornal lá, tá lá, previsão do tempo. Quer dizer que é uma previsão. O que é uma previsão? Ele pode se modificar a qualquer hora, né? Então, por isso que nós temos uma previsão do tempo, né? O tempo, ou o tempo atmosférico, que é a mesma coisa, ele é uma condição momentânea da atmosfera, né, em determinado local. Então, por exemplo, eu falo, o tempo agora está chuvoso, né? Isso pode se alterar, né? Esse chuvoso é uma condição que eu tenho para esse exato momento. Porém, daqui a pouco, pode ser que essa chuva pare e faça frio. Então, o frio ele vai ser o quê? Uma outra condição do tempo atmosférico, tá certo? Então, o tempo é algo momentâneo, é algo que pode se modificar a qualquer hora. Já o clima, não. O clima, ele é o estado predominante da atmosfera em um determinado lugar, né? Então, para a gente poder chegar à conclusão de o clima de um determinado lugar, né, é necessário aí a análise, né, do tempo atmosférico por cerca de 20 a 30 anos para chegar à conclusão qual que é o clima de determinado local. Então, por exemplo, eu falo assim, a Amazônia ela possui clima equatorial, né? Então, quais são as características predominantes do clima equatorial, né? Ela vai ser quente, porém ela vai ser úmida, né? Mas para eu poder chegar à conclusão dela ser quente ou ela ser úmida, eu tenho que entender os elementos climáticos e os fatores climáticos, que são questões diferentes aí, que a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá. Olha só, elementos climáticos e fatores climáticos. Importantíssimo vocês entenderem isso daí, tá? Gente, se possível, pegar um caderninho, você já tem costume de fazer isso mesmo quando eu estou explicando, mas pega um caderninho e vai fazendo as anotações, como vocês têm costume aí, porque tem algumas não, o slide praticamente inteiro, essa aula aí, é só aquelas questões mais importantes mesmo que eu já aqui para poder explicar para vocês, né? Não fiquei colocando tudo que está ali na apostila de vocês, não. Então, muita coisa eu vou só explicar, né? E só tem aqui o termo como base para poder fazer a explicação para vocês aí. Então, acho interessante vocês pegarem
bloquinho, um caderno aí, fazer as anotações, tá certo? Então, vamos lá, elementos climáticos. O que é elementos climáticos? O que é fator climático? Primeiro, coloquei aqui embaixo, olha só. Elementos climáticos, eles vão dar origem a tipos de clima. Agora, fatores climáticos, eles são fatores que podem modificar as condições para termos um clima. Então, os elementos, eles vão dar origem, mas essa origem, juntamente com as modificações que pode acontecer em determinado lugar, vão ser importantíssimas para poder termos o clima de determinado lugar. Tá? Então, não confundam elementos climáticos com fatores climáticos. Elementos climáticos, eles dão origem, mas para mim entender como que se deu um tipo climático, eu tenho que entender também os fatores climáticos. Nós vamos estudar eles um por um. A finalidade dessa aula aqui é que vocês entendam tanto os elementos quanto os fatores climáticos, certo? Então, elementos climáticos, eu tenho a temperatura, eu tenho a umidade e eu tenho a pressão. Na apostila de vocês não está nessa ordem, se eu não me engano, começa com pressão, ou simplesmente pressão atmosférica, tá certo? Para depois virem as outras duas aqui. Mas por que eu coloquei pressão por último aqui? Porque vocês vão perceber mais à frente que a pressão atmosférica ela pode servir tanto para um elemento climático como um fator climático, tá certo? E os fatores climáticos são quais? Latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. O relevo, né, na verdade, o relevo só coloquei aqui, a gente não vai falar muita coisa sobre ele para frente, porque o relevo ele vai estar ligado diretamente aqui, ó, na altitude, tá certo? As massas de ar e temos também as correntes marítimas. Então, já para vocês irem entendendo, vou explicar para vocês a partir de agora os 3 elementos climáticos, depois eu vou explicar os fatores climáticos. Esses elementos, juntamente com esses fatores, vai nos dar a diversos tipos climáticos no mundo que nós vamos estudar na próxima aula. Então, vamos lá. Elementos climáticos. Primeiro aí, temperatura. O que é a temperatura? Temperatura, simplesmente, é a quantidade de calor presente na atmosfera, né? Ela vai ser responsável pelaquela sensação térmica, seja lá frio ou quente, né? E muitas vezes esse frio ou quente, que vai gerar uma temperatura, ele vai ser ditado, né, pela radiação, pela quantidade de calor que a Terra conseguiu absorver, né? Por exemplo, se for uma área terrestre, ali teve uma quantidade de absorção de calor. Se for uma área formada por camadas líquidas, então a absorção vai ser diferenciada, né? Nós vamos estudar isso melhor quando nós chegarmos lá na maritimidade e na continentalidade. Então, a quantidade, ou seja, o que vai contribuir para que a sensação térmica, vai contribuir para que nós tenhamos a temperatura, né, é o determinado local de onde veio, né, a absorção de calor, seja em áreas líquidas, seja em áreas sólidas. Muito importante para vocês aí, se possível, anotem isso aqui, as formas de mensuração, né? Como é que a gente pode mensurar aí, pode cair numa provinha aí, a questão da temperatura. Dentro da temperatura nós teremos, olha só, a média térmica, a amplitude térmica. Essas duas aqui, temperatura máxima absoluta e temperatura mínima, é tranquilo, né? Temperatura máxima absoluta, maior temperatura atingida em um lugar ou região, tranquilo. Menor temperatura absoluta, né? Simplesmente é a temperatura menor que um lugar ou região ele atingiu, seja num dia, no mês ou em um ano. Agora, o mais importante para vocês entenderem é essas duas aqui, ó, que é a média térmica e a amplitude térmica, pessoal. A média térmica, olha, medida térmica de um lugar no decorrer de um determinado período de tempo, seja dia, mês, ano, podendo ser máxima ou mínima. O próprio nome já diz, é uma média, né? Então, vou pegar lá a temperatura máxima, a temperatura mínima, e vou ver a média térmica ali. A amplitude térmica, ela já vai ser, olha, a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas de um lugar, né? Seja um ano, um mês ou um ano.
Essa amplitude térmica ela é muito importante, porque ela pode cair muitas vezes em um climograma. Né? O que é climograma? São aqueles gráficos, né, que traz para nós lá todos os meses do ano, traz para nós lá a quantidade de chuva, que são aquelas barrinhas, né, em cada mês a quantidade de chuva, e traz a temperatura, né, em graus Celsius, e tem uma linha vermelha que corta esse climograma durante os meses do ano. Né? Aquela linha vermelha ali é justamente o quê? A amplitude térmica. Inclusive, para você descobrir a amplitude térmica de um lugar, você tem que pegar a temperatura máxima, subtrair pela temperatura mínima. O número ali vai ser o quê? A amplitude térmica. Né? Por exemplo, a média térmica de Campos Gerais, né, ela é de mais ou menos aí 24 graus Celsius ao longo do ano. Quer dizer, eu peguei a temperatura máxima, né, a mínima, e fiz uma média. Agora, se eu fosse para observar a amplitude térmica de Campos Gerais, eu vou ter que observar a temperatura máxima, a temperatura mínima, subtrair para ter um número, né, total, que seria o quê? Essa amplitude térmica. A amplitude térmica, para ficar mais fácil para vocês entenderem, ela é uma oscilação, ela pode ser alta ou ela pode ser baixa. Vocês vão ver mais para frente que nas áreas que ficam no interior do continente, a temperatura oscila muito durante os meses do ano. Então, vai ter uma alta amplitude térmica. No oceano, né, a média térmica anual ali ela é mais ou menos a mesma, ela se mantém. As temperaturas durante o ano, mesmo na mudança das estações do ano, ela não oscila muito. Né? Vocês vão ver mais para frente por quê. Então, como ela não oscila muito, então a amplitude térmica ali vai ser o quê? Ela vai ser baixa. Né? Lugar que tem muita oscilação da temperatura durante os meses do ano, ou durante os dias, a alta amplitude térmica. Lugares que a temperatura ela não oscila muito, ela se mantém mais ou menos regular durante o ano todo, eu tenho uma baixa amplitude térmica. Próximo aí. Umidade, pessoal. O que é umidade? Uma palavra simples, né? Mas qual que é o conceito geográfico para essa palavra aí? A umidade é simplesmente a quantidade de vapor d'água encontrada na troposfera. Eu expliquei para vocês, troposfera é a camada da atmosfera onde acontecem os fenômenos climáticos, né? A umidade ela vai ser muito importante, né, tanto para as condições térmicas, mas também para a formação de precipitações. Precipitações é simplesmente o quê? Formação de chuvas, né? Então a gente sabe que o Sol ele atinge as áreas terrestres, continentais, as áreas marítimas, as áreas formadas por vegetação, libera ali o que ali? Evapotranspiração, né? Transpira, essa transpiração ela sobe para as porções mais altas, né? Ela se condensa, as porções mais altas da troposfera, ela se condensa gerando o quê? Chuva, né? Que é a precipitação. Quando eu falo de chuva, nós temos três tipos. Nós temos as chuvas convectivas, nós temos as chuvas frontais, nós temos as chuvas orográficas. Qual é a diferença entre elas? A primeira aqui, ó, chuva convectiva. Ela também pode ser conhecida como chuva de verão. Tomem cuidado com isso aí. Às vezes só muda o termo, troca verão por convectiva, né? Pode fazer confusão para vocês aí. Então, chuva convectiva e chuva de verão é a mesma coisa. A chuva convectiva ela é muito comum na Amazônia, pessoal. Né? Então, o que a gente observa pela imagem ali? Né? A Amazônia, né, digamos que essa imagem que fosse da Amazônia, uma grande quantidade de vegetação, sol bate, evapora, né, muito vapor d'água, esse vapor vai para as porções mais altas, né, na troposfera, condensa-se, né, porque as porções mais altas serão, querendo ou não, mais frias, elas vão se condensar automaticamente, isso vai voltar no estado líquido. Né? Então, chuva orográfica é simplesmente o processo de evaporação, condensação, passando para o estado líquido, né? Precipitando aí no formato de chuva. Nós temos o segundo tipo de chuva, que é a chuva frontal. A chuva frontal, né, ela ocorre quando uma massa de ar quente se choca com uma massa de ar frio, como vocês podem ver na imagem aqui. Nós vamos estudar mais para frente um pouquinho o que são massas de ar. Então, o que a gente pode observar aqui nessa imagem? Ó, ar frio se encontrou com ar quente. O que vai acontecer? Choque térmico, precipitação. Tá certo? Então, chuva frontal é o encontro entre duas massas de ar com calor diferente. No caso, uma fria e outra quente. E nós temos a chuva orográfica, né? A chuva orográfica, ela é muito comum, por exemplo, aqui no Nordeste, no nosso Nordeste brasileiro, né, no Planalto da Borborema.
ele é muito comum, esse tipo de chuva orográfica, na Serra do Mar, inclusive cai muito, eles põem muita imagem da Serra do Mar, né, para poder questionar essa questão aí do tipo de chuva. Então, as chuvas, lá, você está lá em Ubatuba, lá, Uba-chuva, chove muito, né? As chuvas ali são chuvas o quê? A maioria das chuvas de Ubatuba são chuvas orográficas. Mas o que é uma chuva orográfica? Para vocês entenderem melhor, olha só. O mar, ele está aqui bonitinho, né? O mar, já adiantando até um pouquinho a explicação sobre maritimidade, ele não consegue esquentar tão rápido quanto as áreas terrestres, né? Então, o sol bate nisso aqui, querendo ou não, vai liberar o quê? Vapor. Esse vapor ele vai subir, ele vai se condensar, vai formar o quê? Uma massa de ar fria, por exemplo, ou até mesmo uma massa de ar quente, porém carregada e propícia à precipitação. Quando essa massa de ar, olha, barlavento, o que é barlavento? É a direção que o vento está soprando, olha só a setinha. Então, formou aqui no mar, nós temos um barlavento, está soprando aqui em direção ao que? Essa área mais alta. Essa área mais alta pode ser uma montanha, pode ser um morro, pode ser uma serra, tem que ser uma área de relevo mais elevado. Soprou. Quando ela chegar aqui, o que vai acontecer? O vento não vai ter força suficiente para fazer essa massa dobrar essa área aqui e precipitar do lado de cá. Então, o que vai acontecer? Vai chover aqui, mas não chove de cá. O sotavento é simplesmente o lado por onde o vento saiu. Então, o vento veio daqui, barlavento, de onde ele saiu. Empurrou até aqui, as nuvens propícias à precipitação. Não tem força para poder dobrar para cá. Então, o vento passa, só tá vento. Mas a chuva fica do lado de cá. Repito, Planalto da Borborema, Cordilheira do Himalaia, lá no continente asiático, Serra do Mar, né, ali em Ubatuba. Né? Então, por que Ubatuba chove muito? Você pega a porção aqui embaixo, mar, está tendo evaporação. Né? O oceano que está absorvendo ali, está esquentando lentamente, mas o sol está batendo, liberando evaporação. Nuvens se condensam. Né? Automaticamente, o vento sopra, ele encontra a Serra do Mar, não tem força suficiente para dobrar essa serra aqui. Então, chove de cá e muitas vezes não chove do outro lado. Tá certo? Próximo elemento climático, vamos lá. Pressão atmosférica, pessoal, ou simplesmente pressão. Né? Eu acho interessante colocar pressão atmosférica, para se cair na prova vocês já sabem que a pressão e pressão atmosférica é a mesma coisa. Mas o que é pressão atmosférica? Bom, a pressão atmosférica é simplesmente uma força, né, provocada pelo peso do ar na superfície terrestre. Né? Ela pode variar de acordo com a altitude, de acordo com a temperatura, de acordo com a latitude. Para ficar mais fácil o entendimento de vocês, sigam comigo aqui, olha só a setinha do mouse. Eu tenho aqui um lugar alto, né? Foi por isso que eu falei lá atrás que eu deixei a pressão atmosférica mais para frente, né, por último ali no slide, justamente porque ele vai influenciar tanto o elemento, vai ser também um fator. As porções mais altas, ela vai ter uma concentração menor de partículas de ar. Então, automaticamente, aqui em cima, né, na porção mais alta, vai acontecer o quê? Eu tenho menor pressão. Menor pressão e, consequentemente, maior temperatura. Porque muitas vezes o que contribui para esquentar a temperatura, pessoal, é justamente o que? O acúmulo de moléculas de ar. Então, locais que eu tenho muitas moléculas de ar, né, essas moléculas acabam contribuindo para a radiação solar, para absorver os raios solares, acaba contribuindo para que seja mais quente. Não é o caso onde eu estou com a setinha aqui. Então, se aqui é alto, o ar é mais rarefeito, né, tem menos partículas aqui, ó, menos partículas de ar. Né, aqui é menos denso. Então, automaticamente aqui vai ser o quê? Mais frio, tem menos partículas de ar para poder reter os raios solares. Agora, olha só outra setinha. Quanto mais lá embaixo eu tiver, mais próximo do nível do mar, maior vai ser a pressão. Então, eu tenho aqui embaixo uma área de alta pressão, tá? Aqui eu vou ter uma quantidade de moléculas de ar muito maior do que aqui em cima. Automaticamente, essas temperaturas aqui serão o quê? Mais
altas. Portanto, menor quantidade de ar, menos peso, menos pressão, áreas mais altas. Maior quantidade de ar, mais peso, mais denso, maior pressão atmosférica, quanto mais próximo do nível do mar. Próximo elemento climático. Na verdade, aqui, né, são elementos climáticos, mas é só para vocês entenderem de maneira mais fácil, né? A pressão atmosférica e principalmente para vocês entenderem como que se dá a formação dos ventos, certo? Pela imagem acho que fica bem fácil, né? Então, aquelas porções que estão mais embaixo, né, mais aqui embaixo, o ar vai ser o quê? Mais quente. Se o ar aqui é mais quente, né, ele é mais denso, ele tende a ser o quê? Ascendente, ele está subindo. Então, ar quente, olha só para a setinha, subindo. Porém, quando ele sobe, ele vai encontrar o que nas porções mais altas ali? Ele vai encontrar frio. Então, essas partículas de ar que eram quentes e subiram, elas tendem a se resfriarem aqui em cima. Elas se resfriando aqui em cima, o que, que vai acontecer com elas? Elas vão ficar mais densas, mais pesadas e vão descer novamente. E o processo volta até formando o quê? Um círculo. Então, esse círculo, eu estou passando o mouse aqui, ó, ar ascendente, ar quente subindo, resfriando nas porções mais altas, descendo, é o que vai dar origem à formação de ventos, né? Esses ventos são chamados também de ciclones, né? Que são ventos muito fortes, né? Que muitas vezes pode acontecer, gerar até destruição aí. Essas imagens de baixo aqui, elas também mostram a mesma coisa, né? Ar quente ascendente, né? Vindo ali, né? Na área de baixa pressão. Depois eu tenho aqui esse ar quente se resfriou, ele vem para as partes mais baixas de maneira divergente. Continuando aí. Fatores climáticos. Então, nós já vimos os elementos, agora vamos ver os fatores que influenciam no clima. Vocês viram lá que os elementos, eles dão origem, mas só os elementos não são suficientes para a gente descobrir o clima de um determinado local. Eu tenho que saber também os fatores climáticos. O primeiro fator climático aí, galera, latitude. O que é a latitude, né? O que vai ser essa latitude aí? A latitude simplesmente vai ser a distância em graus, né, de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, a latitude, olha só, linha vermelha aqui, linha do Equador, né, ela vai ter uma medida angular de 0 a 90 para norte, de 0 a 90 para sul. De acordo com essa latitude aqui, nós vamos ter, por exemplo, as zonas térmicas, ou zonas climáticas, né? Dentro dessa latitude, que a gente vai observar que o Sol ele não bate de maneira igual em todo o território do nosso planeta, né? As porções mais próximas da linha do Equador, a gente pode perceber que tem um ângulo mais reto. Olha só com a setinha, como é que o Sol bate mais diretamente, de maneira mais reta. A partir do momento que a gente começa a sair do trópico, olha só, de Câncer em direção ao Polo Norte, e do trópico de Capricórnio em relação ao Polo Sul, a gente observa um afastamento dos raios solares, né? Olha só, Polo Norte, Polo Sul, os raios solares eles se afastaram, então eles vão incidir aqui com menor intensidade, tá? E o motivo de nós termos o Polo Norte e o Polo Sul congelado, né? Tanto a Antártida, né? Quanto o Ártico lá em cima serão mais frios, né? Justamente por essa distribuição irregular dos raios solares. De acordo com a latitude, pessoal, quanto menor a latitude, olha só a setinha do mouse, galera. Quanto menor a latitude, mais próximo da linha do Equador, maiores serão as temperaturas. Então, anota isso daí. Quanto mais próximo da linha do Equador, maiores serão as temperaturas. Quanto mais próximo da linha do Equador, eu tenho uma baixa latitude, mais quente será, maiores serão as temperaturas. Quanto mais próximo dos polos, seja Polo Norte ou Polo Sul, eu vou ter altas latitudes e menores temperaturas. Resumindo, baixas latitudes
próximas do Equador, maior temperatura. Altas latitudes, próximo dos polos, alta latitude, menor temperatura. Anota isso aí, que isso aí é importante, certo? Próximo aí, fator climático, a altitude, tá? Vocês não vão confundir altitude com latitude. Latitude, vocês já sabem que latitude é a distância em relação à linha do Equador, tá? Agora, a altitude, ela é simplesmente o quê? A distância vertical em relação ao nível do mar, né? Como a gente pode observar aqui, ó. Distância, olha só a setinha, vertical em relação ao nível do mar, né? Então, pela imagem, você já pode observar que quanto maior a altitude, menor será a temperatura. A gente volta naquela explicação sobre pressão atmosférica, galera. Por que aqui em cima vai ser mais frio? Porque devido à pressão atmosférica, menor quantidade de moléculas de ar, a pressão que vai ser menor, menor quantidade de moléculas de ar, temperatura mais baixa. Aqui embaixo, ó, próximo do nível do mar, eu vou ter uma maior pressão, olha só o mouse, maior pressão atmosférica. Automaticamente, maior quantidade de moléculas de ar, a temperatura será mais alta, será mais quente. Resumindo, anota aí, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, aqui embaixo, maior a temperatura, certo? Maior altitude, menor temperatura. Menor altitude, maior temperatura. Próximo fator climático, vamos lá. Maritimidade e continentalidade. O que é maritimidade e continentalidade? Simples. Maritimidade, né, são os lugares mais próximos do mar. Normalmente a maritimidade, por estar mais próximo do mar, as temperaturas serão mais amenas, tá? Não vai ser nem tão quente, nem tão frio. E normalmente vai ser mais úmido. Agora, a continentalidade é a distância em relação ao mar. Então, a continentalidade está ali no interior dos continentes, está longe do mar ali, então não vai receber tanta influência da maritimidade. Normalmente serão o quê? Mais secos, tá certo? Normalmente, em lugares de continentalidade vai ser mais seco. Na maritimidade mais úmido, na continentalidade mais seco. Na continentalidade, alguns lugares podem ser úmidos, mas é por influência, por exemplo, de aspectos vegetais. Então, você pode pegar no interior do continente, mas pode ter ali uma floresta, então isso vai contribuir para que aquela localidade ali, para aquele lugar seja mais úmido. Mas, no geral, né, lugares que recebem influência da continentalidade, elas serão o quê? Serão mais secas, tá certo? Importante, tanto a maritimidade quanto a continentalidade, pessoal, porque esses dois fatores aqui, eles funcionam como um importante regulador térmico, né? Por quê? Como é que funciona isso? A água do mar, olha só, aqui o marzinho aqui bonitinho, ela aquece, só que ela demora muito mais para absorver os raios solares do que as áreas continentais. Então, por isso, você chega lá na praia, às vezes você chega lá de manhãzinha, você pisa na areia, queima teu pé. Você vai na água, a água está fria. Isso justamente porque o sol está batendo para ambos, né? Os dois ali. Só que a Terra, as áreas continentais, elas absorvem o calor do sol muito rápido. Elas sugam o calor do sol muito rápido. Já a maritimidade, né, o mar, ele não consegue, né, segurar, absorver tão rápido os raios solares, ele não consegue sugar tão rápido os raios solares. Então, o que vai acontecer? Quando for olha só, durante o dia, o continente vai estar muito quente, olha só certinho, né? Mas por que a temperatura vai ficar agradável mesmo durante o dia ali na área litorânea? Porque o oceano ele está se aquecendo lentamente, liberando umidade, então vai ser um pouquinho mais frio, e os ventos sopram isso daqui em direção ao continente. Quando for durante a noite, é o processo contrário. O continente ele absorveu o calor, né? Só que do mesmo jeito que ele absorve, ele consegue liberar mais rápido do que o oceano. Então ele absorveu o calor, ele já liberou, vai ficar um pouco mais frio, enquanto as áreas
oceânicas, elas estarão mais quentes, justamente porque eu disse anteriormente que ele demora mais tempo para aquecer. Então, ele vai fazer o quê? As porções mais frias nas áreas continentais vão soprar esse ar mais frio em direção aos oceanos. Então, a continentalidade, a maritimidade, ele serve como um regulador térmico, né? Muitas vezes a gente consegue observar isso quando a gente vai para a praia, né? A gente vê lá na praia, durante o dia, mesmo a gente não estando lá na praia, tá lá no apartamento bonitinho lá, muitas vezes, se estiver lá no lugar, no espaço aberto, a gente sente que está ventando constantemente. Esse vento, ele ameniza, né, a sensação térmica. E quando é à noite, às vezes pode acontecer o contrário, né? Esse vento, ele acaba se tornando o quê? Um vento frio, né? E você vai lá na praia, você vai observar que vai estar uma temperatura um pouco mais quente, um pouco mais agradável. Próximo fator climático, galera. Vamos lá. Massas de ar. Bom, até antes de eu chegar nas massas de ar, ou seja, da maritimidade, continentalidade, latitude e pressão atmosférica, né, que ficaram para trás aí, né, principalmente, pressão atmosférica não, desculpa, né, principalmente a latitude e a maritimidade. A pressão atmosférica também levando em consideração que ela serve como um fator climático. Nós chamamos esses fatores aí que ficaram para trás, nas slides anteriores, de fatores estáticos. Quer dizer, são fatores que não têm muita modificação, eles estão sempre ali contribuindo para poder gerar um tipo climático e alterar a temperatura. Agora, esses próximos fatores que eu vou explicar para vocês, tanto as massas de ar quanto as correntes marítimas, que é o último tópico aqui, eles já são fatores dinâmicos. O que quer dizer isso? Eles estão em constante movimentação, né? Eles se deslocam de um lugar para outro. Vocês vão observar primeiramente aqui sobre as massas de ar, né? Massas de ar. Então, ela é um fator dinâmico, porque ela vai estar sempre se deslocando de uma área para outra. Agora, o que é uma massa de ar, galera? Massa de ar, né, é simplesmente uma porção do ar atmosférico, imagina um bolsão de ar atmosférico, né, que se estaciona em determinado local. Onde ela se estacionou tem que ser um lugar homogêneo. Ela vai se estacionar ali e vai tirar daquele local homogêneo, daquela superfície homogênea, características para a sua formação. Como assim? Vamos dar exemplo aqui de uma área, uma floresta, a floresta amazônica. A floresta amazônica ela é grande, então ela é uma superfície homogênea, né? Possui características semelhantes. Então, quando as moléculas de ar se estacionam sobre a Amazônia, né, e através do processo de evaporação ali, vai formar o quê? Uma massa de ar, um grande bolsão. E essa massa de ar vai carregar com ela o quê? Características próprias derivadas da floresta amazônica. Por exemplo, essa massa de ar vai ser quente, mas ela vai ser o quê? Muito úmida, justamente devido à floresta. Um outro exemplo, uma área desértica. Um deserto, ele é uma área, uma superfície homogênea. Então, as moléculas de ar se acumulam ali, sol batendo na área desértica, liberando vapor, muito pouco evaporação, mas vai liberar, vai formar o que ali? Uma outra massa de ar, mas essa massa de ar vai ser o quê? Quente e seca. Por que ela é quente e seca? Porque todo o processo de sua formação veio derivado daquela superfície homogênea, no caso, o deserto. Então, as massas de ar, elas são bolsões, né, que se estacionam em determinadas superfícies homogêneas, e naquela superfície homogênea ela vai retirar as características necessárias para a sua formação. Bom, para a gente poder fazer a leitura das massas de ar, a gente tem que entender que nós temos dois tipos de massas de ar, tá? Dois tipos. Vocês vão entender daqui a pouco porque tem 5 e você está falando 2, Patrícia. Primeiro, a massa de ar ela só pode ser oceânica ou continental. Então, qualquer massa que você vai estar observando aqui nesse mapinha, ou ela é de origem continental ou ela é de origem oceânica. Se ela for de origem oceânica, como é que a gente vai fazer a leitura dessa massa de ar? Se ela for de origem oceânica, nós vamos dar o nome do oceano onde ela se formou. Então, uma massa de ar oceânica atlântica, índica ou pacífica. Agora, se ela for uma massa de ar que se formou em áreas ou superfícies continentais, nós vamos dar o nome simplesmente de massa de ar continental, tá certo? As massas oceânicas, galera, elas serão úmidas.
as massas continentais, elas serão secas, podendo algumas serem úmidas, que eu já expliquei o porquê no slide anterior. Mas, normalmente, em maior quantidade, elas são secas, certo? Se eu pegar o Brasil, né, as partes internas do Brasil é a área continental. Então, as massas de ar, elas serão o quê? Né, de origem continental, elas serão quentes, elas serão mais secas. Mas se eu pegar a Amazônia, é uma exceção. Entendam isso, tá? Então, tem dois tipos de massas de ar, as oceânicas e as continentais. Porém, além desses dois tipos de massas de ar, eu tenho que observar, né, na latitude que ela se formou. Ou seja, para mim poder entender as massas de ar, né, eu tenho que levar em consideração a superfície onde ela se formou. Então, de acordo com a superfície, eu tenho duas, oceânica e continental. E eu tenho que observar a latitude onde ela se formou. Aí eu já tenho três. Entenderam? Anota isso daí, certo? Então, de acordo com os critérios da superfície onde se formou aquela massa de ar, ela pode ser oceânica ou continental. De acordo com a latitude, olha o mapinha, tá aí para vocês aí, onde ela se formou, ela pode ser equatorial, se ela se formou na região equatorial, na zona climática equatorial. Ela pode ser tropical, se ela se formou na região ou na zona climática tropical do nosso planeta. Ou ainda ela pode ser polar, se ela se formou nas áreas polares do nosso planeta, né? No polo norte ou no polo sul. Qual é a diferença entre essas três aqui, né? Equatorial, tropical e a polar. As duas primeiras, anota isso aí, equatorial e tropical, elas são quentes, tá? E a polar, ela vai ser fria. Uma questão importante, muita gente erra sobre isso daqui. A massa de ar polar, ela é fria e seca. Ao contrário do que muito aluno imagina, a massa de ar polar, ela não carrega com ela o quê? Muitas vezes ela não carrega umidade, ela é seca. Porque se ela veio do Polo Sul, por exemplo, a evaporação ali vai ser muito pouco, o sol vai bater com pouca intensidade, né, levando em consideração a latitude que ela se encontra. Tá? Cuidado com essa questão aí. Próximo slide, continuando, vamos lá. Correntes marítimas. O que são correntes marítimas, galera? Correntes marítimas são porções do oceano, tá? Essas porções, elas correm sempre na mesma direção. Então, vocês estão observando pelo mapinha aqui, as correntes marítimas, elas sempre correm pela mesma direção, é como se elas fossem canalizadas lá no fundo do oceano, né? Quem assistiu aquele filme lá do Nemo, por exemplo, a gente pode entender o que, por que o Nemo conseguiu se deslocar de um lugar para outro ali, porque ele caiu ali o quê? Dentro de uma corrente marítima, né? No caso ali foi a corrente australiana. Olha só como é que ela se forma aqui pelo mapinha. Então, essas correntes marítimas, elas são canalizadas no fundo do oceano e elas sempre correm na mesma direção. Só que aqui tem uma questão interessante. Elas podem ser quentes ou frias. O que vai ditar se ela é quente ou se ela é fria? O local de onde ela se originou, né? Então, como a gente pode observar no mapinha aqui, se essa corrente marítima se originou na Antártica, ela vai ser o quê? Uma corrente fria. Se ela se originou nas áreas próximas à linha do Equador, elas serão correntes quentes. Mas observem que, né, que uma corrente quente ela pode ir em direção a um lugar que é frio, né? Olha só a corrente do Golfo ali, ó, do Golfo do México aqui, né, pertinho do México aqui. Tá só Golfo ali, mas é, né, corrente do Golfo do México ali. Ela vai sair ali do Golfo do México, que é uma área mais quente, ela vai, olha só, deixa eu pegar o mouse aqui, olha só, corrente do Golfo, é quente. Mas ela, olha só, ela vem vindo aqui, ó, depois ela vira corrente do Atlântico Norte e vem parar aqui em cima. Se não fosse essa corrente aqui, pessoal, o norte da Europa seria ainda mais frio, né? Então, nesse ponto aqui, né, ele é um ponto o quê? Positivo. Mas as correntes marítimas também têm lá seus pontos negativos. Por exemplo, a gente pega aqui essa corrente aqui, só um minutinho, deixa eu pegar o mouse aqui, ó, de Humboldt, que fica aqui no Peru. Essa corrente aqui, ela vai contribuir para a formação de um deserto aqui no Chile, que é o deserto de Atacama. Essa outra corrente de Benguela aqui, galera, onde eu estou passando o mouse, ela vai contribuir para a formação do deserto de Namíbia, que fica aqui, ó.
Essa corrente das Canárias aqui em cima vai contribuir, é um dos fatores que vai contribuir para a formação do deserto do Saara. Ou seja, correntes marítimas ou correntes oceânicas, viu, pessoal? Pode colocar esse termo aí também, pode mudar o nome aí, correntes marítimas ou correntes oceânicas. Se elas forem frias, elas vão contribuir muitas vezes para a formação de desertos, se elas passarem pela costa daquela área ali. Como que funciona isso? Olha só. As correntes quentes, elas contribuem muito, né, ou potencializam, ou contribuem para o efeito de maritimidade. Ou seja, ela vai contribuir muito, uma corrente quente, né, para aumentar a quantidade de umidade naquela localidade ali. Vocês entenderam que a maritimidade, né, o mar ele demora mais tempo para se aquecer. Então, por exemplo, quando você pega uma corrente quente, entrando em contato com o mar que está numa área também mais quente, só que o mar ele está frio, né? Ele está começando a se aquecer, levando em consideração que a noite ela é fria, então no outro dia vem a noite, ele vai demorar para perder o seu calor, o oceano, né, o mar, mas ele perdendo, ele vai se resfriar. Então no outro dia, quando sair o sol, ele vai ter que fazer o mesmo processo para que ele volte o quê? Absorver calor e esquentar novamente. Então a corrente, quando ela é quente, encontra com esse mar em processo de aquecimento, vai gerar o quê? Um choque térmico ali, vai contribuir para que gere o quê? Mais umidade. Né? Então, as correntes quentes elas são muito importantes para poder contribuir ou potencializar a formação de umidade onde acontece maritimidade. Agora, as correntes frias é ao contrário, galera. O que acontece com a corrente fria? Vamos raciocinar aqui. Se a corrente ela é fria, né? Olha só o mouse aqui, e ela está indo em direção a uma área costeira, né? Uma área litorânea aqui, porém costeira, né? O que vai acontecer aqui? O mar ele está frio, né? Ou seja, ele está em processo de aquecimento, ele vai demorar para se aquecer. E vem essa corrente aqui que é fria e entra em contato com esse mar em processo de aquecimento, o que vai acontecer? Vai gerar aqui moléculas de ar. Esse ar, automaticamente, ele vai se resfriar, ele vai se condensar, vai gerar o que aqui? Chuva. Só que o que vai acontecer? Essa chuva vai ser ocasionada nessas localidades, só que elas não vão conseguir chegar até aqui, ó, na área continental. Então, o que vai acontecer aqui? Chove no mar, não chove na área continental, ou seja, a corrente fria, ela vai retirar ou vai diminuir a quantidade de umidade em direção às áreas continentais. Então, quando acontece uma corrente quente, ela está muito próxima de uma área, de uma costa, né, de uma área territorial aqui, ela vai gerar normalmente a formação de desertos. No caso aqui, a corrente de Benguela aqui vai contribuir para a formação, ela é fria, né? Vai contribuir para a formação do deserto de Namíbia. Nós temos aqui a corrente de Humboldt no Peru, vai contribuir para a formação do deserto de Atacama. Nós temos aqui também a corrente fria da Califórnia, vai contribuir para o deserto aqui nos Estados Unidos, né? Então vai ser uma área aqui também desértica. Bom, pessoal, espero que tenham entendido aí, certo? Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp lá. E nos próximos dias aí, a gente vai dar continuidade aí nos domínios climáticos, os tipos de climas que nós temos no nosso planeta. Não vamos esquecer, os tipos climáticos, né, eles são ditados, eles são derivados, né, do tipo climático. Então, o clima, ele vai influenciar diretamente nos tipos de vegetais. Então, a gente fecha. Esse módulo, nós vimos elementos climáticos, fatores climáticos que vão influenciar e vão contribuir para a formação de climas no nosso planeta, né? Próxima aula, então, tipos de climas, vocês já entenderam como é que formam-se, né, como é que gerou aí os tipos climáticos, o que pode gerar alterações, né, na temperatura, né? E, por último, provavelmente, talvez semana que vem, a gente fecha aí com os tipos de vegetais. Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp. Fui.